Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho, perfeito para sempre. 8. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos um sumo sacerdote tão grande, que se assentou à direita do trono da majestade, nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor, e não por mão humana. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés, quando estava para executar a construção da tenda. Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, vamos meditar sobre a grandeza do nosso Salvador, Jesus Cristo, e a maravilha de sua missão como sumo sacerdote perfeito. A palavra de Deus, tanto na carta aos Hebreus quanto no Evangelho de Marcos, nos revela profundidade sobre a natureza divina de Jesus e nos chama a refletir sobre a nossa própria resposta a ele. Vamos então começar com uma imagem simples, mas poderosa, para nos ajudar a entender o que está em jogo aqui. Imaginem que vocês estão em uma grande sala, com uma porta de ferro maciço à frente, a qual representa a separação entre a humanidade e Deus. Muitos tentam, com suas próprias forças, abrir essa porta. Uns batem, outros tentam arrombá-la com seus próprios esforços, mas nada funciona. A sala permanece fechada, e eles continuam à espera, presos na escuridão. Mas então, alguém aparece. Essa pessoa não é apenas mais um ser humano tentando, mas aquele que tem o poder divino. Ele caminha até a porta e, com uma chave única, abre-a. Ele não apenas abre a porta, mas também nos convida a entrar. Este é Jesus, nosso sumo sacerdote, que não apenas nos leva à presença de Deus, mas nos garante o perdão e a vida eterna. Ele é a chave. Na carta aos Hebreus, o autor nos fala com profundidade sobre o papel de Jesus como sumo sacerdote. Ele nos diz que ele é capaz de salvar completamente aqueles que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. HB 7,25. O sacerdócio de Jesus não é passageiro nem limitado como sacerdotes humanos que eram imperfeitos, mas ele vive para sempre, e sua intercessão é plena, eterna e eficaz.
Ele não é um sacerdote qualquer. Ele é o único que tem o poder de salvar todos aqueles que se aproximam de Deus através dele. Antigamente, os sacerdotes ofereciam sacrifícios repetidos de animais, tentando alcançar a purificação do povo. Mas esses sacrifícios eram insuficientes, pois não podiam verdadeiramente purificar os corações dos homens. Eles eram sombras de algo maior que viria. Jesus, por sua vez, não oferece apenas um sacrifício, mas ele próprio é o sacrifício. A sua morte na cruz foi o sacrifício definitivo, eterno, e através desse sacrifício, ele nos purifica completamente. Ele não precisa oferecer sacrifícios repetidamente, pois o seu sacrifício foi perfeito e suficiente para a salvação de todos. Quando refletimos sobre essa verdade, podemos ver que a obra de Cristo é infinita. Ele não está limitado pelo tempo ou pelo espaço, mas continua a interceder por nós junto ao Pai. Ele vive para sempre, e o seu poder de intercessão nunca se esgota. Em nossa fraqueza, ele nunca cansa de orar por nós. Ele não só é nosso Salvador, mas também nosso advogado diante do Pai. Ao pensar nisso, uma pergunta nos deve surgir: como estamos respondendo a esse chamado para nos aproximarmos de Deus por meio de Jesus? Estamos nos deixando tocar por essa intercessão constante e amorosa de Cristo? Agora, no Evangelho de Marcos, vemos uma cena fascinante que nos ajuda a entender o impacto que a presença de Jesus teve sobre aqueles que o viam e seguiam. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão o seguia. As pessoas estavam atraídas por ele, não apenas pelas suas palavras, mas também pelo poder que ele demonstrava ao curar os enfermos e expulsar os demônios. Elas buscavam algo mais do que uma simples mensagem. Elas queriam ser transformadas, curadas, libertadas de seus sofrimentos. Como se pode ver, Jesus atraía pessoas de todos os tipos, doentes, aflitas, perdidas. E todos vinham a ele, tocando-o, pois acreditavam que sua cura estava em sua presença. Uma das imagens mais poderosas que vemos neste evangelho é o poder de Jesus sobre os espíritos impuros. Quando eles o viam, clamavam: "Tu és o Filho de Deus." Mesmo os espíritos malignos reconheciam quem ele era, e não podiam ocultar a sua autoridade. Isso nos faz refletir: será que nós, que estamos tão próximos de Jesus, reconhecemos plenamente sua autoridade em nossas vidas? Ele tem poder sobre tudo, sobre as nossas doenças, nossas fraquezas e até mesmo os nossos pecados. Mas, ao mesmo tempo, há algo mais profundo acontecendo aqui. A multidão estava atraída por Jesus, mas ele não queria ser apenas uma figura mística ou um curador milagroso. Ele estava ali para algo mais, algo que vai além das necessidades temporais e físicas. Ele queria tocar os corações e transformar as vidas. Ele sabia que o maior milagre seria a conversão do coração humano, a restauração das almas. Assim, ele se retirava para orar, para se comunicar com o Pai, e ao mesmo tempo, dava-nos o exemplo de como devemos buscar a Deus em nossa vida. A verdadeira cura, a verdadeira transformação, começa na intimidade com Deus. No entanto, há uma questão importante aqui. Jesus é o Senhor absoluto, e sua autoridade deve ser reconhecida. O problema é que muitas vezes, assim como os demônios, nós também podemos ser rápidos em reconhecer a sua grandeza, mas lentos em nos submeter completamente a ele. Reconhecer o poder de Jesus é algo essencial, mas viver esse reconhecimento, entregando-lhe nossa vida, nossos medos, nossas fraquezas, isso é o que realmente transforma. Agora, irmãos e irmãs, como podemos aplicar essas verdades em nossa vida diária? A primeira reflexão que fazemos é sobre a centralidade de Jesus em nossa vida. Ele é nosso sumo sacerdote, ele é a chave que nos leva ao Pai. Não há nada que possamos fazer sozinhos para alcançar a salvação. É somente através de Jesus que encontramos a verdadeira liberdade. Então, cada vez que nos sentimos perdidos ou distantes de Deus, lembremos que Cristo está sempre intercedendo por nós, abrindo caminho para a salvação. Além disso, somos chamados a reconhecer a autoridade de Jesus em nossas vidas. Não basta saber quem Ele é, devemos nos submeter a Ele e permitir que Sua presença transforme nossos corações.
Em todas as áreas da nossa vida, seja nas dificuldades, nas alegrias ou até mesmo nas provações, Jesus é aquele que pode trazer a verdadeira cura. Ele é aquele que, assim como curou os enfermos na multidão, deseja curar as feridas mais profundas de nossas almas. Por fim, ao olharmos para o exemplo de Jesus, somos chamados a viver em comunhão com o Pai. Jesus se retirava para orar, para buscar a força do alto. E nós? Como estamos cultivando nossa relação com Deus? Estamos dedicando tempo para a oração, para a reflexão, para ouvir a voz de Deus em nossas vidas? A oração é o caminho pelo qual somos constantemente renovados e curados. Vamos, então, nos colocar em oração, pedindo a Deus a graça de reconhecer o seu Filho como nosso Salvador, nosso sumo sacerdote. Que possamos viver sob sua autoridade e buscar sua cura e transformação, para que possamos ser mais semelhantes a Ele a cada dia. Senhor, nós te agradecemos pelo teu imenso amor. Obrigado por ser o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós e nos leva ao Pai. Dá-nos a graça de reconhecer a tua autoridade e permitir que a tua presença transforme nossas vidas. Que possamos sempre buscar a tua face em oração e viver conforme os teus ensinamentos. Amém. Vão em paz, irmãos e irmãs, e que a paz de Cristo, nosso sumo sacerdote, nos acompanhe sempre. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.